galerinha, bem-vindos ao canal do PET Engenharia Mecânica UFC. Eu me chamo Paulo Henrique e hoje daremos continuidade à série de vídeos sobre o tema motores térmicos. Bom, essa é a aula 2, nela trataremos do exercício proposto na última aula e o resolveremos. Vamos lá. O problema proposto é o seguinte: um motor de ignição por centelha experimental opera com gás hidrogênio e oxigênio puros como combustível e comburente em proporções estequiométricas. Dados provenientes de ensaio dinamométrico indicam que o motor opera com queima estequiométrica produzindo 400 Nm a uma rotação de 9.000 RPM e com um consumo de 35 kg por hora de hidrogênio. Os gases do escape se encontram a 400 Kelvin na saída do motor com uma pressão de 1 atm. O ambiente de testes encontra-se a 1 atm e 25 graus Celsius. Nessas condições, calcule 1. A taxa de calor trocado pelo conjunto motor mais radiador. 2. A taxa de influxo de exergia com o combustível. 3. A fração de exergia que entra com o combustível que está sendo destruída na sala de testes. 4. A fração de exergia com o combustível perdida nos gases de escape. E 5. A eficiência de segunda lei do motor. Bom, para encontrar o calor trocado pelo conjunto motor mais radiador, iniciaremos escrevendo a equação química que vai nortear o que está ocorrendo dentro do cilindro desse motor. Então, o que está acontecendo no cilindro do motor é a queima de hidrogênio como combustível, tendo oxigênio como comburente, certo? Então, combustível oxigênio puro e combustível hidrogênio puro e comburente oxigênio puro. Isso vai dar a origem à água, certo? A vapor de água. Então, o que é dado na questão está nessa tabela. A vazão máxima de combustível, no caso, é 35 kg por hora. Passando isso para kg por segundo, nós temos 9,72 vezes 10 a menos 3, certo? E utilizaremos as seguintes relações para encontrarmos tanto o M ponto de combustível, tanto o M ponto de ar, quanto o M ponto de produtos. Ou seja, a vazão máxima de ar e a vazão máxima dos produtos, certo? Utilizaremos, então, tanto as razões entre a massa de combustível e massa de ar, quanto a razão entre a vazão máxima de combustível e a vazão máxima de ar. A primeira é chamada de FAR e a segunda de FAS, certo? E após determinarmos os valores dela, igualaremos essas duas relações para obtermos a massa de ar, certo? Então, dividindo a massa de combustível pela massa de ar, primeiramente, nós temos 2 gramas, que é a massa molar do hidrogênio, e meio da massa molar do oxigênio, que é 32, do gás oxigênio. Então, dividindo 2 por 16, a gente encontra 0,125. Bom, a FAS, que é a relação das vazões máximas de combustível e ar, vai nos dar a seguinte relação: M ponto do ar é igual a M ponto do combustível dividido por FAS, certo? Porém, como nós iremos igualar FAS com FAR, nós iremos substituir na parte de baixo da fração esse valor 0,125. Então, como nós já temos o M ponto do combustível, a vazão máxima do combustível, e o FAS, encontraremos 0,0776 kg por segundo como sendo a vazão máxima de ar, ok? Fazendo um balanço de massa, certo? Nós teremos que o M ponto, ou seja, a vazão máxima dos produtos, será igual à vazão máxima de ar mais a vazão máxima dos combustíveis. Ou seja, o que está entrando no nosso volume de controle é o que está saindo, certo? Então, somando tanto a vazão máxima de ar quanto a de combustível, obteremos 0,08748 kg por segundo. O próximo passo é determinar a potência desse motor, certo? Então, nós já temos o torque dele e a rotação, que são dados no enunciado da questão. Então, na tabela aqui ao lado, podemos ver o torque de 400 Nm,
e a rotação em 9.000 RPM. Substituindo na fórmula, que é 2πNT, a fórmula para se calcular a potência de eixo, nós encontraremos o valor de 376,991 kW. Já está dividido por 1000, que é para ser passado para kW, certo? Então, nós temos 2π, 9.000 dividido por 60, que é para transformar de RPM, rotações por minuto, para Hertz, rotações por segundo, e o valor de 1000 dividido por 400, para transformar já para kilowatts. Bom, encontrada a potência de eixo desse motor, a nossa próxima preocupação será encontrar as entalpias. No caso, nós precisaremos determinar a entalpia do ar, entalpia de combustível, entalpia dos produtos, certo? Então, em relação à entalpia do ar, ele seria composto por 21% de oxigênio mais 79% de nitrogênio. Porém, como é informado no enunciado da questão, o único comburente é o oxigênio, certo? E da mesma forma, a entalpia do oxigênio, do meu comburente, vai ser igual a zero, porque ele está à mesma temperatura do ambiente de referência e, como é uma substância simples, ele tem entalpia de formação igual a zero. Em relação ao combustível, como também é uma substância simples, a entalpia de formação dele vai ser igual a zero, a do hidrogênio. E o ΔH, a variação de entalpia do estado em que ele está, em relação ao estado padrão, ambiente de referência, ao estado de referência, ao estado morto, vai ser também igual a zero, certo? Por quê? ΔH é igual a zero pela mesma razão da entalpia do comburente do ar, porque ele está à mesma temperatura do ambiente de referência, e a entalpia de formação do combustível será igual a zero por ser uma substância simples também. A entalpia dos produtos vai ser tabelada. Essa entalpia é encontrada em uma tabela que será disponibilizada na descrição desse vídeo, que foi feita por um engenheiro que estudou na Universidade Federal do Ceará. Essa tabela é baseada em tabelas de livros conhecidos de termodinâmica, porém ela tem a vantagem de unir tanto as entalpias de formação quanto a variação de entalpia, certo? Então, em uma tabela comum de livro, seria necessário analisar tanto a entalpia de formação do combustível e a variação de entalpia em relação ao ambiente de referência. Nessa tabela, já é somado esses dois valores, então evita que seja feito... É uma tabela um pouco mais prática do que as outras. No caso, ela é utilizada para poupar tempo. Então, analisando o valor da entalpia da água à temperatura do escape, que é 400 Kelvin, nós encontramos esse valor, menos 238.368 kJ por kmol. Certo? O calor trocado, então, vai ser dado pelo balanço de energia, que é o Q ponto, a taxa de transferência de calor menos o trabalho, mais as entalpias, tanto de combustível, quanto de ar, quanto dos produtos, multiplicado pelas respectivas vazões mássicas e dividido pela massa molar de cada um, porque, como é visto aqui, a entalpia tabelada está em base molar, certo? Então, é preciso dividir pela massa molar para transformar em base mássica. Substituindo, então, esses valores no nosso balanço de energia, encontraremos esse valor para a transferência de calor, a taxa de transferência de calor, que é menos 781,71 kW. Em relação ao cálculo que foi feito, o W ponto foi encontrado, é a potência de eixo, certo? É a potência que é fornecida ao meu motor, que é 376,991 kW. Porém, como a potência está sendo fornecida ao volume de controle, ela é negativa. No caso, a entalpia tanto de ar quanto dos produtos vai ser igual a zero. A entalpia tanto de ar quanto do combustível serão iguais a zero. E a única entalpia avaliada será a dos produtos,
que é tabelado. Então, substituindo os valores da entalpia dos produtos, ou do produto, a vazão máxima do produto e dividindo pela massa molar, no caso da água, 18 kg por kmol. Encontramos esse valor para a taxa de transferência de calor. Então, só uma observação é que o valor negativo é coerente, porque esse motor vai estar transferindo calor do volume de controle para as vizinhanças. Obviamente, o motor em funcionamento ele vai liberar calor para as vizinhanças e, pela convenção de sinais, quando o calor sai do volume de controle, ele é negativo, e quando entra calor no volume de controle é positivo. Então, como está saindo, nesse caso vai ser negativo. Bom, o segundo item pede a taxa de influxo de exergia com o combustível. Bom, para se calcular isso, teremos que calcular primeiramente a exergia de fluxo, que já foi tratada no item anterior, que já foi explicada no vídeo anterior. Para calcular a exergia de fluxo, teremos que obter o valor do potencial químico em base molar através da tabela também. Então, o material de apoio estará na descrição do vídeo, e nesse material de apoio você encontrará o valor do potencial químico do meu combustível, que é o hidrogênio, que será dado a partir da equação química, certo? Então, no material, na parte do hidrogênio, descrita essa fórmula através da equação química dos compostos para se formar, dos compostos analisados nessa equação química, se obtém esse valor de potencial químico do combustível, que é menos 275.008,94 kJ por kmol. Esse potencial químico é necessário na fórmula da exergia de fluxo. Então, a fórmula é a seguinte: a entalpia do combustível, a entalpia padrão do combustível, menos a temperatura no ambiente de referência, vezes a entropia do combustível, menos o potencial químico, sendo os dois últimos termos divididos pela massa molar, como já foi falado, para se transformar de base molar para a base mássica. Aqui teremos que encontrar, então, a entropia do combustível. Nesse caso, a entropia do combustível no estado tratado terá contribuições da entropia no estado padrão, no caso é esse S bola do combustível, e o logaritmo neperiano da fração do combustível em relação a fração molar dele em relação aos outros compostos, certo? No caso, como a gente só tem um combustível, a gente só tem o hidrogênio, a fração molar dele vai ser 100%, certo? Então, o ln de 1 vai zerar, ser igual a zero, e a entropia do combustível será igual à entropia padrão, certo? Tabelada também é igual a 130,57 kJ por kg Kelvin. Substituindo então todos esses valores na fórmula da exergia de fluxo, chegaremos ao valor de 118.039,74 kJ por kg. Essa exergia de fluxo será utilizada para se calcular a taxa de influxo, certo? Então basta multiplicar a vazão máxima de combustível pela exergia de fluxo e encontraremos então a taxa de influxo de combustível, certo? Que deu igual a 1147,35 kJ por segundo. Bom, o terceiro item pede a fração de exergia que entra com o combustível que está sendo destruída na sala de testes. Para se encontrar isso, precisaremos então utilizar um balanço de entropia e, a partir disso, utilizar o teorema de Gostodola para calcular a entropia, ou melhor, a exergia que é destruída. Então, fazendo o balanço de entropia, utilizaremos o calor, que já foi a taxa de transferência de calor, que já foi calculada. Utilizaremos também as entropias de combustível, ar e produtos, e a massa, a vazão máxima de cada um, de combustível, de ar e de produtos também. Bom, a entropia do combustível é tabelada, já foi encontrado esse valor,
E a entropia dos produtos vai ser simplesmente a entropia da água, que também é tabelado e tem o valor de 198,673 kJ por kmol Kelvin. Então nós já temos tanto a entropia, o S barra do combustível, quanto a entropia da água, certo? Todos tabelados. Basta então substituir esses valores, certo? Na fórmula do balanço de entropia, e encontraremos então o sigma ponto, que é a taxa de geração de entropia. Essa taxa de geração de entropia é igual a 2,41. Essa taxa de geração de entropia é então igual a 2,4197 kJ por segundo Kelvin. Basta então multiplicar esse valor por T0, que é a temperatura no ambiente de referência, que é igual a a temperatura no ambiente de referência, que é igual a 298,15 Kelvin, e obteremos a exergia destruída. É importante notar que essa temperatura precisa estar em Kelvin. Na questão ela foi dada em graus Celsius, 25 graus Celsius, adicionando então 273,15, obtemos esse valor. Então chegamos a esse valor de entropia destruída, e para se achar a fração que é destruída, a fração que entra com o combustível que está sendo destruída, basta dividir essa entropia encontrada, essa exergia encontrada, pela exergia de fluxo do combustível, ou melhor, pelo influxo de exergia, que foi calculado em um item anterior. Dividindo 721,43 por 1.147,35, chegamos ao valor de 62,88%. Essa é a porcentagem de exergia que está sendo destruída na sala de testes. Ou melhor, a porcentagem de exergia que entra com combustível que está sendo destruída na sala de testes. Bom, o item D, ou quarto item dessa questão, pede a fração de exergia do combustível perdida nos gases de escape. Para se determinar isso, simplesmente a razão entre o influxo de produtos sobre o influxo de combustível. Então, destrinchando mais um pouco essa fórmula, é igual a razão entre a exergia de fluxo dos produtos vezes a vazão máxima dos produtos sobre a exergia de fluxo dos combustíveis vezes a vazão máxima de combustível. Substituindo todos esses valores, certo? Nós chegamos... O único que nós não temos é a exergia dos produtos, a exergia de fluxo dos produtos. Já foi calculada a exergia de fluxo do combustível, mas ainda não foi a dos produtos. Então, iremos calcular da mesma forma como foi para o combustível, utilizando entalpia, entropia e potencial químico, todos tabelados, e chegaremos a esse valor de 9.934,215 kJ por kmol. Dividindo pela massa molar da água, que é o único produto, obteremos 551,9 kJ por quilograma como o valor da exergia de fluxo. Então basta substituir na fórmula lá em cima, certo? Na nossa razão, e obteremos o valor de 4,207% como sendo a fração de exergia do combustível perdida nos gases de escape. Por último, é pedida a eficiência de segunda lei do motor. Então, com tudo que já foi calculado, fica extremamente simples de se determinar essa eficiência, que é simplesmente a potência que foi fornecida dividido pelo influxo de exergia que entra com o combustível, certo? Então, é basicamente a potência fornecida dividido pelo influxo de combustível, certo? Então, basicamente, explicando um pouco melhor essa eficiência, é o que eu obtenho a partir desse motor em relação ao que foi fornecido, ao máximo de trabalho que foi fornecido com o combustível, certo? Então, essa eficiência do motor deu 32,85%, que é um valor razoável. Os motores geralmente não têm eficiências maiores que 40%, geralmente está entre 30% e 40% esse valor. Bom, é isso. Um exercício
que não é difícil, mas que requer bastante atenção em relação às tabelas, aos valores, às referências, certo? Então espero ter ajudado. Curta, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo para nos ajudar a divulgar. E o material de apoio, como já foi falado, todo o material de apoio estará na descrição do vídeo. Então é isso.